Cara, vamos lá, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho aqui de assuntos que eu não gosto de falar. Só pra deixar claro. Mas é pra manter você bem informado e pra te trazer uma opinião legal, né? Então vamos falar sobre esses assuntos. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá? E já vamos direto pra notícia, porque eu acordei, já fiz live do GE e etc. E fui fazer o que eu habitualmente faço, me atualizar sobre as notícias do Fluminense também. Encontrei esta notícia aqui no OneFootball. Maracanã estuda nova paralisação para recuperar o gramado. Por sinal, se você não tem o OneFootball aí no seu celular, deixa eu voltar aqui para poder te avisar que você pode instalar. O link está aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar aqui na tela o QR Code enquanto eu estou falando isso daqui, enquanto eu aviso para você o que o OneFootball faz, que é um aplicativo de futebol que tem coisas legais e tal, informação, placar ao vivo, etc. Mas, cara, as notícias dele são os essenciais, tá? É a parada que você tem, chega a notificação de notícia igual chegou dessa daqui, por exemplo, pra mim. Tá? Então você fica bem antenado. Eu vou ler, mas é óbvio, aqui lá no OneFootball você tem a notícia, aqui você tem a opinião. Mas se de repente você não baixou o OneFootball ainda, clica no link que tá na descrição pra poder fazer o download, beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui pra telinha deles. Maracanã estuda nova paralisação para recuperar o gramado. O gramado do Maracanã vem sofrendo com a alta demanda de jogos no estádio Carioca. Dessa forma, o consórcio que administra o local, formado por Flamengo e Fluminense, estuda uma nova paralisação para recuperar o gramado. Segundo o Globo, a pausa nos jogos do Maracanã seria pelo período de 10 dias. O Maracanã recebeu 5 jogos nos últimos 7 dias. O primeiro foi entre Flamengo e Coritiba pela primeira rodada do Brasileirão. 2 dias depois, Fluminense e Strongest. No dia seguinte, também pela Libertadores, Flamengo e Ñublense. Já no final de semana, pelo Brasileirão, o Fluminense e Atlético Paranaense no sábado. Vasco e Palmeiras no domingo também mandaram suas partidas no local. Aliás, o confronto do Vasco com o Palmeiras, o Arthur do Palmeiras falou isso daqui, ó. Vamos ouvir porque, cara, é aquele tipo de coisa que você percebe que o jogador quer falar o negócio, mas tem medo também, né? Ó. O gramado do Maracanã é sempre Sempre um mar? Não tem o que falar, assim. A gente sabe porque muitos times jogam aqui, tem muito jogo, né? Teve jogo ontem. Mas quando se trata de Maracanã, onde o maior estádio histórico que acho que tinha que cuidar mais um pouco, né? Acho que não tá em perfeito estado pra gente jogar, mas Aí depois, enfim, ele vai falar do Palmeiras lá. Bem, o Maracanã passou por um cenário parecido no meio do ano passado. Em julho, após receber 5 partidas em 11 dias, o estádio passou por uma paralisação para que o gramado passasse por um cuidado especial. Bem, então o Maracanã está estudando uma nova paralisação para recuperar o gramado. E aí, isso vai de encontro a algumas matérias, tá? Algumas matérias que estão todas aqui, né, nos relacionados aqui do OneFootball. Deixa eu arrastar um pouquinho a tela para cá, ó. Estão todas aqui nos relacionados do OneFootball. Para você ler, agora eu vou mencionando aqui sem botar na tela. Da briga para ficar com o Maracanã. É meio que isso. O que está acontecendo em linhas gerais? E agora, a partir de agora, eu estou citando várias matérias de vários repórteres, tá? GE. Globo, estou citando matéria... A do Lance eu vou citar mais exatamente. Então, só para informações do Vitor Lessa também, enfim, no geral. O que está acontecendo, para você poder entender? O Flamengo e o Fluminense, eles assumiram o Maracanã em 2019. Vocês vão lembrar que antes era da Odebrecht, a Odebrecht larga, dá aquela confusão toda e tal, o Flamengo e o Fluminense assumem. Uma nova licitação tá para ser feita, só que o Flamengo e o Fluminense tem um TPU, que é Termo de Permissão de Uso, acho que é isso. E esse TPU ele tem uma validade e ele vem sendo renovado e tal, que não é uma licitação. O que é uma licitação? Todo mundo manda suas propostas, as propostas são decididas, avalia-se qual é a melhor proposta, né? O governo do estado, que é o dono do Maracanã, avalia qual é a melhor proposta aqui e decide, ó, esse daqui é o dono da licitação do Maracanã pelos próximos X anos. É basicamente isso, estou sendo muito básico aqui, tá? Para todo mundo conseguir entender. E nesse momento o processo está emperrado. O estado do Rio tem recuperação judicial, enfim, tem toda uma outra parte muito complexa também.
O próximo contrato de Flamengo e Fluminense, ou seja, Flamengo e Fluminense, eles não são os, entre aspas, donos do Maracanã ainda, né, com a licitação para concessão de muito tempo, e eles estão meio com um termo que dá permissão de uso deles. E aí aquela empresa que é formada por Fluminense e Flamengo é quem comanda o Maracanã. Então, Fluminense e Flamengo bancam os gastos do Maracanã, trocam a grama, pintam a cadeira, trocam o telhado. Se der um super... Se o telhado do Maracanã despencar, é Flamengo e Fluminense que vão arcar com tudo que acontecer e etc. É isso. Então, mas ele ainda não está com a licitação na mão e tal, com tudo perfeito, com a licitação, com a autorização na mão para poder ser o dono, entre aspas, mais uma vez, o estádio continua sendo do Estado, mas sendo o administrador do estádio por um tempão. Qual que é a confusão? Nesta quinta-feira, dia 26, não, quarta-feira. Nessa quarta-feira, encerra o TPU de Flamengo e Fluminense. Ou seja, acaba esse termo de permissão de uso. E o que vem acontecendo renova-se por mais um tanto de meses. E vai encerrar, e o Vasco entrou na justiça para que isso não acontecesse. Para que não fosse renovado o TPU de Flamengo e Fluminense por mais X meses e etc, etc. E querem que tenha uma licitação agora para ter o administrador do Maracanã em definitivo. A gente sabe que o objetivo do Vasco hoje é ter o Maracanã. Eles pensam numa reforma em São Januário e tal, chegaram a falar disso, agora o assunto deu uma diminuída e tal, mas eles pensam principalmente para uma utilização do Maracanã que seja híbrida. Ter jogos lá que sejam interessantes para o Vasco, outros times também poderem jogar lá jogos que são interessantes, mas que o Maracanã seja também uma casa de shows e etc. Enfim, tenha toda uma outra utilização cultural, artística, que não pro futebol. Eu tenho uma opinião sobre isso, como eu também tenho uma opinião sobre a outra proposta do Vasco, que é de colocar grama sintética. O Allianz Parque, por exemplo, do Palmeiras tem a grama sintética, porque é isso. O Allianz Parque, na parceria do Palmeiras com a W Torre, faz o Palmeiras, por exemplo, o jogo da Libertadores, vai jogar no Morumbi. Ah, mas vai jogar com a parte da arquibancada fechada porque vai ter show nesse dia. E o Palmeiras é dono do estádio, peronomútil. O Maracanã seria na mesma lógica. A minha opinião é muito simples. O dia que o Maracanã se transformar num estádio com grama sintética e com a prioridade de shows, é a falência cultural do futebol brasileiro. Talvez o estádio mais conhecido do mundo hoje em dia, o Maracanã hoje em dia popularizou muito alguns estádios europeus, Santiago Bernabéu e tal, mas o Maracanã todo mundo sabe o que é o Maracanã. O Maracanã é igual o Pelé, né? O estádio grande é o Maracanã, a pizza grande é a Maracanã. Esse daqui é o nosso Maracanã, é igual o Pelé, né? O melhor celular é o Pelé dos celulares, é a mesma lógica isso. O dia que o Maracanã for pra grama sintética e virar casa de shows, acabou o futebol, assim, né, dentro dessa lógica. Então tem essa opinião contrária e teria também, se fosse o Fluminense que quisesse isso, eu discordaria bastante. O Vasco tem essa lógica. E aí qual que é o problema? É que o Vasco quer que tenha a licitação, só que isso demanda tempo. Você tem que dar tempo para os clubes prepararem, para quem quiser e etc. E aí saiu uma decisão na justiça, o Flamengo e o Fluminense pediram que se extinguisse a ação do Vasco contra o governo do Estado, que o governo do Estado ia fazer mais uma sessão temporária para Flamengo e Fluminense, entrou na justiça para poder impedir, o Vasco entrou na justiça e o Fluminense e o Flamengo entraram como parte interessada para poder pedir a extinção da ação do Vasco. E aí essa foi a que viralizou bastante ao longo da segunda-feira, que era da página lá do Flamengo e Fluminense, dizendo que... Cadê? Deixa eu ver onde tá aqui. Foi bom. Mandaram bem nessa parte aqui. Os maiores clubes do Rio de Janeiro. Ó. O exótico compromisso mencionado pelo Vasco da Gama no item 25, assumindo traços coloniais, isso aqui é muito Mário Bittencourt, tá? Traços coloniais, já mete o Vasco como colonizador, né? O impetrante é o Vasco, deseja mandar e desmandar no complexo do Maracanã, extraindo os benefícios da exploração do estádio e tolerando quase que por graça imperial que Flamengo e Fluminense, os maiores clubes do futebol carioca, os maiores clubes cariocas de futebol, utilizem o complexo desportivo se e quando houver a sua aquiescência. Aquiescência é a sua anuência, a sua vontade. Quando o Vasco quiser liberar, Flamengo e Fluminense usam o Maracanã. Esse maiores clubes de futebol é a manchete que precisa para dar aquela cutucada, né? Bem, e além disso, obviamente, tá também lá no texto que o Flamengo e o Fluminense entraram para poder extinguir a ação do Vasco,
que os clubes de futebol, Flamengo e Fluminense, são entidades filantrópicas que têm como finalidade exclusiva a tutela do interesse público na gestão do estádio Maracanã. Ou seja, é o objetivo do Maracanã. O Maracanã é um bem público. E qual é o objetivo de Flamengo e de Fluminense? Que a população do estado do Rio de Janeiro possa usufruir desse bem público, né? Essa é a lógica de uma cessão dessa forma. Interesse público, estado do Maracanã, para a satisfação de seus torcedores sem a busca desmesurada por lucros. A única e exclusiva preocupação do Vasco da Gama com o complexo Maracanã gravitará em torno da potencialização dos retornos financeiros de quem? Da 777 Partners, que é a dona do Vasco. A partir do momento que o Vasco virou SAF, o objetivo do Vasco é com lucro. É uma empresa, se torna também com o lucro. E aí, enfim, cadê o interesse público na utilização? Isso é uma discussão muito complexa que eu não vou entrar aqui nesse caso aqui, não. E, pois bem, a governo do estado respondeu ao processo do Vasco também lá na justiça e já indicou que deve sim renovar o termo de permissão de uso do Fluminense e do Flamengo. Essa matéria do Lance ali que trouxe um detalhe bem legal, inclusive, que é o seguinte: além da resposta atual, existe um documento do governo do estado do Rio dizendo que em 2019 houve uma ampla consulta ao mercado e diversos players do mercado foram diretamente, ou seja, ligou, teve carta, teve sei lá o que pro Vasco, por exemplo, que é quem eles estão querendo citar, para participar da celebração do termo. Dentre eles, Vasco, Flamengo, Fluminense e outras sociedades. E que, segundo o governo do Rio, na mesma época o Vasco se manifestou no sentido de utilizar o Maracanã somente nos jogos de grande apelo e que apresentem rentabilidade. A Casa Civil também disse que o presidente Cruz Maltino ressaltou que o clube não possuía interesse na exploração do complexo. Lembrando, o Maracanã tem Maracanãzinho também, o Flamengo joga lá o basquete. Aí, e fala na época, né, abre aspas, pois atualmente o orçamento para esportes amadores é incipiente, o que não justificaria esforços comerciais e financeiros. Enfim, toda essa situação do Maracanã ela é muito complicada, ela é muito jurídica. Mas um fato é, neste momento, a gente precisa deixar alguns fatos aqui. Flamengo e Fluminense gastaram muito dinheiro dentro da pandemia, onde claramente poderiam ter, empurra de volta para o governo do estado, diz que tem um justo motivo, deve ter alguma cláusula lá sem multa, devolve, acaba com isso, e não ficava com o Maracanã durante a pandemia, onde ficou cerca de 4 meses parado o estádio. E, além do mais, na verdade, não só 4 meses parado, né? Porque vamos lembrar, Fluminense e Flamengo ficaram 9 meses sem público, né? Foi de março a setembro, acho que é aquele Fla-Flu que volta aos públicos, cerca de 9 meses aí, 8, 9 meses sem público. Flamengo e Fluminense podiam ter empurrado a despesa, porque é aquele negócio, a chuva continua caindo, o gramado continua precisando ser cortado, a energia elétrica continua sendo paga, etc. E o Fluminense e o Flamengo mantiveram isso tudo em ordens. Eu estive no Maracanã no meio da pandemia, né, para cobrir jogo lá em maio de 2000... Não, em 2020 não, tive em 2021 já. Não, 9 meses não, falei que besteira, 1 ano e 8 meses, porque volta o público em 2021. Confundi aqui, 1 ano e 8 meses sem público no estádio. Eu esqueci, os jogos voltaram, mas não voltou com o público. 1 ano e 8 meses sem público, Flamengo e Fluminense continuaram custeando, e eu estive várias vezes no Maracanã para fazer jogo como imprensa, né? A imprensa podia ir, mas a torcida não. E tava tudo bem renovado, tudo em ordens e tal. Eles poderiam ter feito isso e não fizeram. Então, Flamengo e Fluminense investiram muito dinheiro para que o Maracanã esteja ok nesse momento. Outro ponto que precisa ser destacado também. Hoje, Flamengo e Fluminense legalmente respondem pelo Maracanã e por todo o complexo, etc, etc. Agora, o Vasco quer ficar jogando no Maracanã só os jogos que ele acha que é interessante. Tirando toda a brincadeira e a discussão, de torcida, enfim, negócio que me irrita um pouco quando a gente está discutindo algo sério, a gente tem que falar algumas verdades aqui. Primeiro, o gramado do Maracanã está ruim. Está. E está ruim porque o Vasco jogou no domingo? Óbvio que não. O jogo do Vasco contribui para isso. Mas mesmo sem o jogo do Vasco, nesta semana não deve ter... o Fluminense não joga, mas o Flamengo joga lá na quarta. Na quarta-feira à noite, a gente provavelmente ia ver um gramado debilitado no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Maringá. Por quê?
porque Flamengo e Fluminense jogam muitos jogos e, além de tudo, a Conmebol ainda engessa a sua fase de grupos, fazendo com que vários jogos tenham que ser seguidos. Por exemplo, o Fluminense jogou com os Strongest, o Flamengo joga com o Nublense. Se eu não me engano, vai ter outra rodada em que o Fluminense, acho que é o jogo do Sporting Cristal, em que o Fluminense joga em casa, o Flamengo joga em casa um dia depois. Fluminense e Strong e Sporting Cristal, Flamengo e Alcas. No Carioca, os dois ficaram em primeiro e terceiro, o que fez com que o Fluminense mandasse o jogo em casa e o Vasco ainda tivesse levado o jogo para o Maracanã também. Enfim, ficou um negócio muito complicado, porque teve Vasco e Flamengo no Maracanã, né? Então, acabou tendo muitos jogos de sequência, o gramado já ficaria ruim. E agora se fala de uma nova paralisação para poder recuperar o gramado. Quem fica com a bucha da nova paralisação é Flamengo e Fluminense. Então, a gente precisa ser verdadeiro aqui. O jogo do Vasco interferiu em alguma coisa? Atrapalha, mas não é o motivo. Essa nova paralisação muito provavelmente já iria acontecer. Por que já iria acontecer? Porque o Flamengo joga na quarta no Maracanã e no final de semana vai jogar de novo. E no final de semana tem jogo do Flamengo, na terça que vem tem jogo do Fluminense e no outro domingo tem Fluminense e Vasco. Então assim, são seguidos jogos que estão acontecendo no Maracanã que iam precisar com certeza também de um tempo de descanso. Dito isso, o jogo do Vasco interferiu? Interfere também. O que poderia ser feito se fossem adultos conversando e não dirigentes que às vezes parecem criança? E aqui eu entro primeiramente na questão do Vasco, obviamente, que é quem tá um pouco mais bélico nessa confusão toda. Cara, vamos para uma ordem legal aqui? Por que eu não chego e senta? Fala assim, olha só, vai ter a licitação, a gente tenta disputar, mas enquanto vocês estão com a permissão de uso, vamos tentar combinar algo razoável aqui? Olha só, o Vasco tem direito a mandar um jogo por mês no Maracanã? O Vasco tem direito a mandar um jogo a cada 2 meses. Vamos combinar um negócio razoável, a gente faz a participação, olha só, e senta e faz um negócio. Mas o interesse, aparentemente, não é de tomar de assalto, quase que o Maracanã, para se transformar, que é a visão da 777. E aí, quando a gente fala de virar SAF, a gente fala bem assim, pô, não, vira SAF, que vai ter uma conversa mais equilibrada, o futebol brasileiro cresce, e a gente não tá vendo isso. E detalhe, eu não falo isso aqui de Flamengo e de Fluminense, porque o Flamengo e o Fluminense não são SAF. O Vasco é SAF, e a gente tá vendo uma postura bélica de confronto que eu não esperava de quem vira SAF. De conversa, de tentar chegar a um meio termo e tal. E aí fica aquela questão, né? O Flamengo, que é intransigente pra cacete na relação da Liga, e poderia até estar sendo intransigente nessa questão do Maracanã também. Poderia estar sendo idiota, não querer sentar pra conversar, etc. Porque é isso que a gente espera da diretoria do Flamengo também. Mas nem o lado do Vasco tá sendo também. Então, assim, acho que é muita confusão, é muita jogada pra mídia e etc, pra pouca definição de fato. O Vasco vai ficar entrando na justiça todo jogo pra jogar no Maracanã. Até o momento em que vai acontecer de pegar um juiz que tiver à toa e no sábado, o juiz com o Vasco com venda de ingressos já pro jogo de domingo, o sábado o juiz indefere o jogo no Maracanã. E aí cria uma confusão absurda, como foi criado em 2019, naquela decisão absurda da justiça, que privilegiou totalmente a torcida do Vasco naquele jogo, na briga pelo setor sul e etc, que pouco depois também resulta no Fluminense assumindo lá o Maracanã junto com o Flamengo. E só pra vocês lembrarem a decisão absurda, basicamente só teve vascaíno naquela final. Os vascaínos foram pro Maracanã, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, incentivou que o vascaíno fosse pro Maracanã num jogo que já seria de portões fechados. Por uma aberração jurídica, foi liberado na hora do jogo que a torcida pudesse entrar, e aí gera aquele cara com a garrafa e etc. Então assim, não é isso que eu espero de dirigentes e de posturas profissionais. O Maracanã tá no meio disso, tá uma confusão gigantesca, que vai acabar acontecendo uma hora. O torcedor do Vasco tá se vangloriando, não, o Maracanã também é nosso, não sei o quê, o Maracanã é nosso, vou jogar até a hora que der uma merda. Tiver 60 mil ingressos vendidos, pegar um juiz maluco, que tem juiz maluco. Enfim, né? Juiz no Brasil não tá muito aí em alta não, né? Que dê uma canetada no sábado, e aí vai ficar sem público. Vai lá, Vasco, vende ingresso aí, ó, bota a gente pra dentro. Vai dar uma merda. É isso que o vascaíno quer? Não, é isso que o tricolor quer? Nesse momento talvez seja, mas não quer confusão, não quer é uma infantilidade que, enfim, que irrita. 19 minutos sobre isso ainda. Que bosta. Mas acho que você conseguiu entender, né? Você, tricolor, conseguiu entender como que tá a situação, né? Muito provavelmente, depois de amanhã a gente vai ver essa TPU sendo renovada, Flamengo e Fluminense mais, acho que são 6 meses à frente do Maracanã, e o Vasco entrando na justiça pra jogar no Maracanã, enfim, toda essa revelia, até que deu uma merda séria. E aí você vai lembrar desse vídeo aqui. Tamo junto, até a próxima, valeu.